Hoje, vamos falar sobre os medos, né? Trazer em questão os medos que muitas pessoas que querem começar a vender bolos têm medo de produzir os bolos, dar errado, não conseguir entregar, muitas coisas desse tipo, tá? Meu nome é Priscila Rocha, eu sou confeiteira, já trabalho há mais de 15 anos nesse ramo, então hoje eu estou aqui para tentar passar um pouquinho da minha experiência para cada um de vocês. A questão do medo na hora de produzir os bolos é uma coisa que te prejudica, principalmente no começo, porque esse medo ele pode paralisar você. Você pode não conseguir seguir adiante, às vezes você quer fazer, quer vender, trabalhar com isso na confeitaria, e às vezes o medo paralisa você, não deixa você continuar. Tem muita gente que às vezes fala para mim, né, Pri, mas eu não consigo pegar encomenda, porque eu tenho medo de não conseguir entregar. E isso faz parte, a gente tem medo. Eu no começo também tive muito medo, eu demorei bastante tempo assim para mim entender que eu poderia vender os bolos, porque quem comia os bolos gostava do bolo, mas eu tinha medo de pôr para vender, porque depois que você coloca um produto para vender, a responsabilidade aumenta muito. E aí o medo que você tem de não dar certo essa encomenda, tipo pegar a encomenda e depois não conseguir fazer, o medo é grande mesmo. Mas a gente tem que persistir, né? Insistir e persistir. E continuar até a gente perder esse medo. Que naturalmente você vai perder esse medo conforme você vai trabalhando, se aperfeiçoando, você vai perdendo o medo. Entendeu? Não é da noite para o dia, mas a gente tem que enfrentar, tá bom? Outra pessoa também já falou assim, Pri, eu fiz uma massa, mas ela não ficou boa. Então, eu não vou fazer mais, porque eu não vou perder ingredientes. Aí, não é certo, porque você tem que tentar de novo. Perder ingredientes faz parte do seu aprendizado. Dependendo de como fica ruim, às vezes a sua família pode comer. Só se não tiver como mesmo. Às vezes o bolo sai embatumado, muito duro, aí não dá, nesse caso não. Mas isso faz parte do seu aprendizado, tá bom? Então, se você tem intenção de aprender, erros faz parte, vai acontecer. Uns erram menos, outros erram mais, mas erros é normal acontecer. Até depois que a gente já tem uma experiência, os erros ainda fazem parte da nossa vida. Só que aí a gente aprende com eles, entendeu? Então a gente aprende errando. É gozado isso, né? Mas é verdade, a gente aprende errando. É com os erros da gente que a gente melhora. Então tem muita gente que às vezes deixa o medo dominar e por conta desse medo não vai adiante. Não vai para frente e tem medo de errar de novo, medo do bolo afundar e acaba não pegando as encomendas. Mas os testes é para você aperfeiçoar. Os testes, eles fazem parte do seu aprendizado. Se você faz um bolo e ele ficou mais ou menos bom, você faz outro que com certeza ele vai ficar melhor. Então, você tem que ir se superando. Cada dia que você fizer uma massa, essa massa tem que ficar melhor que a anterior, tá? Então, eu trouxe alguns pontos para explicar para vocês sobre esse medo que a gente tem de começar a querer vender alguma coisa, tá? Principalmente na área da alimentação. Tem gente também que às vezes pega docinhos para fazer. E às vezes os docinhos é um pouco mais complicado, porque se você errar o ponto dele, ele não enrola. E aí onde vem o desespero. Às vezes a pessoa já pegou a encomenda do doce, e aí chega ali na hora de fazer, não consegue dar o ponto, né, de enrolar esse doce, e aí vem o desespero. Por isso que eu falo, pessoal, não aceite encomenda antes de você ter certeza que você consegue fazer, tá? Para não passar por isso. Porque é horrível você estar ali fazendo uma encomenda, que já tem a encomenda, e aí essa encomenda começar a dar errado, você não sabe o que faz, fica desesperada, e aí esse desespero atrapalha você a pensar no que você pode fazer para consertar.
e aí vai virando aquela bola de neve, você não sabe mais o que fazer, começa a chorar, já aconteceu comigo, eu comecei a chorar de desespero, de medo de não dar tempo de eu entregar a encomenda, entendeu? Porque o tempo também é importante. Se você firmou um compromisso com uma pessoa, você tem que cumprir esse horário. E às vezes, né, quando eu comecei, eu estava muito próximo do horário da pessoa vir pegar a encomenda, e às vezes faltava coisa para fazer, nossa, eu já entrei muito em desespero por causa disso. E é muito ruim. Por isso que é bom a gente ter essa programação, né? Se programar para fazer alguma coisa, entender, ficar muito bem naquilo que você escolheu vender, fazer direitinho para depois só colocar para vender no seu cardápio, tá bom? Então, para a gente perder esse medo, a gente tem que passar por cima dele, porque senão as coisas nunca vai dar certo. Se você sempre começar alguma coisa e parar por conta do medo, você vai acabar nunca terminando nada. Nunca. Na primeira dificuldade, se você desistir, você nunca vai conseguir terminar nada. Você nunca vai conseguir ter uma profissão por conta desse medo. Então, o medo a gente tem que passar por cima dele, tá? E eu sempre falo, né? A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Se você tem um sonho de se formar, de ser uma confeiteira, né, uma boleira profissional, você não pode desistir desse sonho, porque o sonho que leva a gente para frente, né? Quanto mais a gente tem o sonho de alcançar alguma coisa, mais a gente tem que correr atrás dele para conseguir conquistar. Então, a desistência não vai te levar a nada. Então, não desista, continua tentando, mesmo que estiver errando, uma hora você vai conseguir, vai dar certo, tá bom? Então, hoje eu vou trazer alguns pontos para vocês, né? De como você começar a fazer os seus bolos, assim, para você perder esse medo, para não dar errado, fazer as coisas com calma. Então, o primeiro ponto é respire fundo e leia toda a sua receita. Leia a sua receita até o final, tudo. Recheio, decoração, cobertura, tudo que você tiver na tua receita, tudo que você for usar naquele bolo, tá? Lê tudo até o final. Aí você vai pegar os seus ingredientes para ver se você tem todos os ingredientes. Se você vê que está faltando algum, compra primeiro para depois você começar a produzir o seu bolo, tá bom? A Ednete Barbosa está perguntando se é normal não conseguir encontrar um nome ou uma marca para começar na confeitaria. Sim, é normal. Esse nome vai vir quando menos você esperar, Ednete, né? Ednete. Quando menos você esperar. Você pega um papel e vai marcando várias opções de nomes assim que você gosta, tá? E se o nome não vir naturalmente, escolhe um, que mais para frente vai vir o nome certo, tá? A gente nunca consegue escolher um nome assim tão rápido. O meu mesmo, eu ensaiei tanto para colocar um nome, no fim eu usei o meu próprio nome, entendeu? Porque aí as pessoas começam a te conhecer pelo seu nome, né? Então, se você não achar um nome, tipo um nome de empresa, usa o seu nome. Ednete Bolos, Ednete Confeiteira, entendeu? Então, começa usando assim. Se mais para frente pintar um nome legal, você fala, não, é esse. Porque na hora que esse nome chegar, você vai saber, tá? Você vai falar, não, é esse, eu tenho certeza que é esse. Aí você coloca, começa a divulgar esse outro nome, tá bom? Mas é normal, sim. A gente não acha o nome com facilidade, não. Quanto aos ingredientes, né? Antes de começar o bolo, você olha todos os ingredientes. Depois que você leu toda a sua receita, com calma, leia com bastante calma, com atenção, porque às vezes você passa só o olho, pula alguma coisa ali que você não viu. E aí sim, você separa os seus ingredientes, olha a data de validade, principalmente do fermento. O fermento ele não pode ter o prazo de validade vencido, porque senão ele não age direito no bolo como ele deveria agir, tá? Então, separa todos os ingredientes antes de começar a fazer. Aí sim, quando você já tiver certeza que você não esqueceu de nenhum ingrediente, ou se você tiver que comprar, já comprou esse ingrediente, aí você vai separar a sua receita fazendo mise en place. O que é um mise en place? Você vai, por exemplo, na sua receita pede 300 gramas de farinha, 200 de açúcar, né? E as quantidades exatas da sua
da sua receita do seu bolo, da sua massa. Aí você vai, pega um potinho e já separa todos esses ingredientes que você vai precisar usar. Mais uma coisa que é muito importante é vocês checar o gás. Porque se o seu bolo estiver dentro do forno e o gás acabar, ele vai murchar, tá? Então, chequem o gás também. Ele também faz parte, né, esqueci a palavra agora. Faz parte desse processo. Você ter certeza que o seu gás vai dar para assar o seu bolo. Aí, depois que você já olhou o seu gás, que está tudo certinho, que você vê que vai dar para assar o bolo, aí sim você vai separar os seus utensílios. Depois que você separar os seus utensílios, o que você vai pegar, né, na hora da separação? O que a gente mais utiliza? Batedeira, tá? Não importa qual batedeira que você tem, qualquer batedeira dá para você começar. Tá? Não precisa investir numa batedeira cara, não precisa disso, tá? Qualquer batedeira que você tiver, dá para você começar na confeitaria, fazendo bolo para vender. O que mais a gente vai utilizar agora de início? É a batedeira, é um fouet para você agregar a farinha, né? A farinha, normalmente, a gente não bate na batedeira para não desenvolver esse glúten da farinha. Se chegar a desenvolver esse glúten da farinha, a sua massa vai ficar extremamente pesada e não é isso que a gente quer. Então, o fouet ele é muito importante. Se você não tiver fouet, o próprio globinho da batedeira planetária também serve, tá? O globinho, ele funciona como um fouet. Uma espátula de silicone, uma espátula até de plástico. Eu tenho umas aqui que ela... É verdade, ela me lembrou de uma coisa aqui. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre os utensílios de cozinha. Quem quiser dar uma olhadinha lá, pode entrar lá no YouTube que tem esse vídeo que eu já coloquei lá, falando sobre os utensílios. Lá eu mostro as espátulas, alisadoras de bolo, espátulas de textura, tudo que a gente vai precisar. Mas agora, de início na massa, é espátula, fouet, a batedeira, né? E as formas que você vai utilizar. Eu gosto de colocar papel manteiga ou papel toalha para untar a minha forma, né? Untar entre aspas. Eu não passo nada na forma. Eu só coloco o papel toalha, ou se quiser o papel manteiga também pode ser. Quem quiser untar com farinha e manteiga e margarina, pode também. Eu não gosto de untar com margarina e farinha, porque eu não gosto daquela camadinha grossa de farinha que fica no fundo do bolo. Então, eu prefiro usar ou papel toalha ou papel manteiga. O bolo de chocolate, quem não for utilizar o papel toalha ou o papel manteiga e quiser passar manteiga, a margarina para untar a forma, não joga farinha, não. Passa chocolate em pó. Porque senão o seu bolo de chocolate vai ficar branco. Então, você, peneirando o chocolate em pó em cima da manteiga, tira bem o excesso e aí você pode usar para fazer o seu bolo de chocolate. Bolo branco não, tá? Bolo branco, aí você pode pôr farinha mesmo. Mas eu não aconselho a farinha não, viu? O papel toalha todo mundo tem em casa e é muito prático. É prático, não deixa resíduo nenhum no fundo do bolo, tá? Então, as espátulas é imprescindível, porque ela raspa muito bem sua vasilha, não tem desperdício, tá bom? Então, separa todos os seus ingredientes ali, todos os seus utensílios que você vai precisar, e aí sim, nós vamos começar a fazer a receita. Tudo com calma, gente. Se o seu bolo for para o sábado, começa a bater a massa na sexta-feira de manhã, tá? Na sexta-feira de manhã, e isso se você só tiver no máximo 2 bolos. Se caso sua produção já tiver maior, eu te aconselho a começar antes, tá? Bate a massa e faça os recheios na quinta para você montar na sexta e cobrir no sábado. Mas se for pouco, o bolo não precisa começar na quinta, você pode começar na sexta-feira cedo, bate a massa do bolo na sexta-feira e faça os recheios na sexta-feira cedo. Na sexta-feira à tarde, você monta o seu bolo e deixa ele descansar de um dia para o outro dentro da geladeira. E você vai cobrir esse bolo só no sábado de manhã, tá bom? Aí, de acordo com o horário que você combinar com o seu cliente. Então, você fazendo assim as coisas bem planejadas e com calma, você não vai passar sufoco, não vai ter medo, porque você está fazendo tudo certinho, tá bom? Aí, para começar a produção da sua massa. Na hora que você for produzir a sua massa, você começa peneirando a farinha, os secos que você for usar. Por exemplo, chocolate em pó, leite em pó,
farinha, amido, tudo que você for usar que for seco, produto seco, você já deixa peneirado do lado antes de começar a bater os ovos com açúcar, tá? Aí, a receita vai depender da sua receita, tá bom? O que eu vou dar de exemplo aqui hoje é uma massa de bolo do modo espumoso. O que é o modo espumoso? É bater os ovos com açúcar primeiro, para depois a gente agregar os outros ingredientes. Você batendo os ovos com açúcar primeiro, ele vai crescer, ele vai dobrar de volume. Isso garante que a sua massa vai ter estabilidade, porque ele dá estabilidade no seu bolo e também não deixa cheiro, tá? O importante é bater bem para não deixar cheiro de ovo na massa e também para ela ter estabilidade, que é os ovos que dá estabilidade nessa massa de método espumoso, tá bom? Aí depois que a gente começar a separar essas coisas, peneirar os secos, tudo, o seu forno, se você ainda não tiver ligado, liga ele tem que ficar pré-aquecido, tá? No mínimo uns 10 minutinhos a 180 graus, você tem que deixar ele esquentar um pouquinho. Bolo, não é aconselhar colocar bolo no forno frio, tá? Sempre no forno já quente. E também não deixa ele esquentar demais, não. É 10 minutinhos só, 180 graus, porque se você colocar o seu bolo no forno muito quente, ele vai crescer o meio primeiro e vai formar aquela barriga, que ninguém gosta. Entendeu? Depois você tem que tirar, o bolo acaba ficando baixo. Então, pré-aquecer ele 10 minutos, e aí sim você vai bater os seus ovos com açúcar, se for método espumoso. Se não for, pode começar do jeito que estiver mandando a receita que você estiver seguindo. Tudo com muita calma, muita atenção, tá? Para não colocar ingredientes errados. E assim eu tenho certeza que vai dar certo. Depois que você bateu sua massa, é só você levar para o forno, que ele já vai estar quentinho, né? E aí ficar de olho nele, porque cada forno é de um jeito. Alguns fornos é de 30 a 40 minutos, outros fornos é de 20 a 30 minutos. Então, aí nesse caso, você precisa entender o seu forno. Se você ainda não conhece, fica de olho nele para não deixar o seu bolo queimar, não deixar ele assar demais. Senão ele vai ficar duro. Principalmente a massa branca. Se a massa branca assar demais, ela fica amarela, seca, aí já não fica muito bom. Então, até você conhecer o seu forno, você tem que ficar de olho. Depois que você já estiver acostumada, marca mais ou menos assim no relógio o tempo que você está acostumado e veja ele na hora que der esse tempo. Tá? Não tem como eu falar um tempo certinho, porque o meu forno pode ser diferente do forno que você estiver utilizando na hora. Tá bom? Então, depois que você colocou o seu bolo no forno, aí você vai começar a separar os ingredientes do seu recheio. Então, faz a mesma coisa que você fez com a massa, para ter certeza que não está faltando nada. E aí sim você começa a produzir o seu recheio. Se for recheio de fogo, toma muito cuidado para não deixar pegar no fundo. Se pegar no fundo, já era, porque ele pega gosto de queimado. Você não vai querer mandar isso para o seu cliente, entendeu? Então, toma muito cuidado, não deixa de mexer se for recheio que vai ao fogo. Se for recheio que não vai ao fogo, bate ele do jeito que manda a sua receita, coloque na geladeira, para quando você for utilizar, ele estar firme, ele ter adquirido a consistência necessária, porque tudo tem que descansar. Respeite o tempo do seu bolo. O bolo e os recheios, eles precisam descansar. Porque na hora que você acaba de fazer um recheio, ele não vai estar na textura certa. Principalmente se for o recheio que vai no fogo. Ele não vai estar na textura certa. Então, se você usar um recheio quente, com certeza ele vai estar mole. Um mousse, ele vai estar mole. Ele precisa descansar. No mínimo 6 horas na geladeira, mas de preferência de um dia para o outro. Caso a sua encomenda chegar de última hora e você fazer cedo, marca para a pessoa pegar bem no final do dia. Para dar tempo do seu recheio chegar no ponto, gelar, o seu bolo montado, descansar na geladeira, entendeu? Não marca, não pega bolo 8 horas da manhã para entregar às 10, porque não vai dar certo. Esse bolo vai desmoronar no meio do caminho, porque ele não vai ter a estrutura que ele precisa ter, tá? Ele não teve o descanso que é preciso. Então, vocês seguindo esse espaço, com certeza vocês vão perdendo o medo, tá? Vocês vão perdendo medo conforme vão fazendo, porque vocês vão adquirindo prática, tá bom? Gente, então, vamos então para o outro passo. Quando vocês forem selecionar uma receita,
procura uma receita assim, de fontes confiáveis, cursos online, que tem muitos cursos muito bons por aí, receitas que fiquem bem balanceadas e gostoso, né? Um recheio firme, para não ter perigo de vazar no seu bolo. Você tem que testar as receitas que vocês forem fazer, testa antes de pegar a encomenda, faça para a família, nem que for para a família comer de colherada. Mas entenda o recheio, entenda o ponto do recheio. Porque se você pega uma encomenda e nunca fez o recheio, você não vai saber qual é o ponto certo dele. E aí, esse recheio fica mole, como é que vai fazer? Se você pôr um recheio mole dentro do seu bolo, na intenção dele afirmar dentro do bolo, sem saber a textura dele final, depois de frio, esse recheio pode não afirmar dentro do bolo, porque ele vai se misturar com a sua calda, a calda que umedece o bolo vai se misturar com esse recheio e ele pode perder o ponto lá. Então, o ideal é vocês deixar esse recheio descansar e ter certeza que esse recheio vai ficar firme depois de frio, tá? Então, procura as suas receitas em fontes mais confiáveis, porque algumas receitas que a gente pega assim do YouTube, às vezes ela não está bem balanceada. Então, as receitas também têm que ser testadas, principalmente dos recheios, para não perder a estrutura do seu bolo, tá bom? O recheio, não deixa ele empelotar, não é só queimar, empelotar também não pode, porque se ele empelotar, se for um recheio que vai maisena ou farinha, ele pode não voltar mais, tá? Às vezes, quando ele começa a querer empelotar, você vai e bate rapidinho, pode ser que ele desmancha, mas às vezes ele não desmancha. Se ele desmanchar, tudo bem, vai dar para você utilizar. Mas se ele não desmanchar, pode jogar fora. Não coloque recheio empelotado no bolo do seu cliente, porque na hora que ele for comer, aparece aquelas pelotas. Gente, não tem coisa mais desagradável que isso no meio do bolo, tá? Aparece aquelas pelotas duras, a pessoa vai tirar da boca e não vai nem saber o que é, entendeu? Mas não façam isso, não. Não deixem o recheio empelotar na hora que estiver produzindo, tá bom? Outra coisa também é montar o seu bolo, que eu já tinha até te falado antes, montar ele com pelo menos 12 horas de antecedência, tá? Se caso não der tempo, é o que eu falei, monta de manhã, mas entrega o bolo só de tarde. Combina com o seu cliente, porque tem cliente que eles não sabem o tempo que leva para fazer um bolo, né? Então, eles vêm 8 horas da manhã, já aconteceu aqui na padaria, vem 8 horas da manhã e quer pegar o bolo meio-dia. Não dá, gente. Eu não pego encomenda assim, muito rápido. A não ser que eu tiver a massa pronta. Se eu tiver a massa já pronta, o recheio já pronto, descansado, e for só para mim montar, eu monto, coloco o bolo dentro do freezer. Cuidado para não congelar. Mas aí dá tempo, e se for um bolo pequeno. Agora, se for um bolo grande, não pegue encomendas assim de última hora com pouco tempo de produção. Porque esse bolo ele pode rachar no meio do caminho, aí o cliente não vai entender que ele pediu um bolo de última hora. Tá? Ele vai achar que é a boleira que é ruim. Aí não dá, né? Pode até pegar. Tem gente que vem aqui na padaria às 8 da manhã, encomenda um bolo, eu jogo para pegar às 6 horas da tarde. Para dar tempo desse bolo descansar, entendeu? Principalmente se caso você não tiver nada pronto, é complicado. E como aqui é uma padaria, né? Às vezes eu pego de última hora, mas quando está no meu alcance também, porque quando não está no meu alcance, infelizmente, não dá para mim pegar. Se eu não tiver nada pronto, é mais difícil, né? Então, deixe o seu bolo descansar, que isso também vai te dar uma garantia muito melhor, você vai ficar muito mais tranquilo na hora de você entregar o seu bolo para o seu cliente. Mais uma coisa que faz parte do medo também. Se você pegar um bolo que você sabe que esse bolo está sem estrutura e entregar para o seu cliente, você vai ficar rezando ali, ó. Ai, meu Deus, segura o bolo. O bolo tá mole, entendeu? Então, Deus ajuda sim, mas você tem que vigiar, você tem que fazer tudo certinho. Não adianta você querer fazer um bolo correndo, sendo que você sabe que não vai dar tempo. Para o cliente, é fácil. Ah, eu quero um bolo para meio-dia. Ah, vou fazer. Não, não é bem assim. O bolo precisa ter o tempo dele, tá? Então, deixa ele, assim, se for uma encomenda de última hora, deixa ele no mínimo de 3 a 4 horas dentro do freezer,
tá bom? Para ele poder afirmar bem, tá bom? Eu estava falando das encomendas do final de semana, né? Às vezes eu pego encomenda durante a semana inteira. Aqui na padaria, a gente, não só eu que pego encomenda, as meninas também pegam. Então, tem encomenda que às vezes chega muito em cima da hora. E essas encomendas que chegam muito em cima da hora, quando é possível pegar, eu pego. Mas tem hora que não é possível a gente pegar. Por causa da estrutura do bolo. Já aconteceu muito de bolo quebrar no meio do caminho, sabe? Às vezes por conta de recheio mole, porque eu também não sei tudo. A gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende. Então, pessoal, no caso, a encomenda se for no final de semana e você não tiver muito bolo, você pode estar começando na sexta-feira. Se caso você tiver muita encomenda, não sei, às vezes você tem mais de 2 bolos, já é importante você começar a bater a massa na quinta-feira, no final do dia. Aí você bate a massa, se der para fazer já os recheios, já faz os recheios, guarda ele bem armazenado, e aí na quinta-feira você já começa a montar os bolos e guardar na geladeira, todos etiquetados com o nome dos clientes, porque senão, no meu caso aqui, às vezes eu tenho muitos. Se eu não colocar o nome, eu não vou lembrar de quem que é, entendeu? Então, tem que colocar o nome dos clientes. E é assim, imediato. Você está com a encomenda na sua frente, acabou de montar, já escreve o nome, já cola no bolo. Eu uso etiquetas de colar, sabe? Etiquetas adesivas. Cola no bolo e vai para a geladeira. Porque não pode deixar para depois de pôr o nome, porque você pode trocar, entendeu? E nenhum bolo é igual ao outro. A maioria dos bolos são tudo diferente, a parte dos recheios, tudo, entendeu? Então, se vocês quiserem dessa forma, né, fazer com muito cuidado desde o começo, pegar as receitas, olhar, tudo certinho desde o começo, eu tenho certeza que vocês não vão ter medo de fazer mais bolo, tá? Não vai ter medo, porque você sabe que aquele bolo tá bem feito e tá bem estruturado, teve o descanso que ele precisa, para só depois vir a cobertura. Aí sim, você vai tirar o seu chantilly, que ele tem que estar gelado por no mínimo 12 horas de geladeira, tá? Porém, ele não pode congelar. Porque se ele congelar, você perde o ponto. Ele não dá ponto, ele não monta, tá bom? Diferente de algumas marcas que ele já vem congelado. Mas eu falo que as tradicionais que a gente acha nas lojas de confeitaria, que eles são o HT, que fica fora da geladeira, eles não podem congelar. Algumas marcas, como Better Cream, que é da Rix, que já vem, que é próprio para ficar dentro da geladeira, que algumas marcas profissionais, eles vêm congelados, mas depois você não pode congelar mais. Mas essas marcas é difícil da gente achar. Pelo menos aqui na minha cidade, em loja de confeitaria eu não acho. Eu trabalho com algumas dessas marcas, mas eu compro de vendedores, que passa aqui, tá? Que são chantilly muito bom. Então, quando você acabar de comprar o seu chantilly, já guarda ele na geladeira. Nem que ele ficar lá durante a semana inteira, se ele estiver fechado, ele não estraga. É melhor ele estar lá, se caso chegar um bolo, você ter o seu chantilly gelado, do que você ter que sair correndo, colocar esse chantilly dentro do freezer, correr o risco de esquecer ele lá dentro e ele congelar. Porque se ele congelar, você perde seu chantilly. Ele vai servir só para recheio, tá? Ele não serve mais para alisamento. O chantilly, depois que ele gelou, às 12 horas na geladeira, o interessante, antes de você bater ele, colocar uma meia hora dentro do freezer, tá bom? O freezer, ele garante que o seu chantilly vai estar no ponto de batimento. Porque suponhamos que a sua geladeira ela não esteja numa temperatura muito, muito baixa. Tem muita coisa lá dentro e às vezes o seu chantilly não chegou numa temperatura para ele ficar bem gelado. Então, esse tempinho que a gente costuma colocar ele dentro do freezer, ele vai ficar bem geladinho e você não vai ter problema, o seu chantilly vai ficar lisinho e vai ficar muito mais fácil para você utilizar. E mais uma coisa que te dá segurança para você não ter medo na hora de cobrir o seu bolo. Bom, pessoal, então, eu espero que com essas minhas dicas, vocês consigam trabalhar, né? Para quem tem interesse de trabalhar com bolos, essas dicas, elas são muito importantes, principalmente para quem ainda não trabalha, não faz isso, né? Então, se você tem intenção de trabalhar
e segue essas dicas, eu tenho certeza que você não vai ter medo na hora de preparar o seu bolo, você vai ter confiança. E depois que você fizer 1, 2, 3 bolo, 10 bolo, você já vai estar muito craque naquilo, aí você não vai ter mais medo, você já vai ter uma confiança muito grande em você mesma. E com isso, você vai adquirindo cada vez mais experiência e o medo, ó, vai embora. Então, a gente tem que tentar uma renda extra ou até viver disso, né? No meu caso, hoje eu vivo 100% de confeitaria e padaria aqui, entendeu? Eu e meu esposo, a gente vive através aqui da padaria. E a minha filha, tá targuendo o dedinho ali. Tem alguma coisa? A Ivone Peinaldo está perguntando: para recheio de doce de leite com abacaxi, é preciso bater o doce de leite com creme de leite? Oi, Ivone, não é necessário você bater o doce de leite com o creme de leite. Até porque eu nem te aconselho a fazer isso, porque o abacaxi ele solta água. O abacaxi, para você colocar ele no bolo, primeiro você tem que preparar ele, você tem que cozinhar ele. Aí depois, o teu abacaxi, ele já vai ter uma quantidade de calda nele, porque você tem que ferver ele primeiro, tá? Então, ele, mesmo você peneirando esse abacaxi, ele vai ter líquido. Se você colocar você pode colocar, mas não coloque muito, tá? Porque senão, junta a calda do abacaxi com o doce de leite e creme de leite, que você já deixou o doce de leite mais mole, ele pode desandar. Aí o seu recheio vai ficar muito mole. Tá? Então, toma muito cuidado na hora de colocar creme de leite no doce de leite, tá bom? Eu aconselho você colocar uma colher de chantilly batido em ponto firme no seu doce de leite, mistura bem e depois você coloca o abacaxi, isso. Porque ele não pode, o seu doce de leite ele não pode ficar mole. Se ele ficar mole, na hora que você pôr o abacaxi, ele vai ficar mais mole ainda, tá? E aí é onde o seu bolo pode vazar. Ele perde a estrutura, porque aí ele vai ficar muito molhado, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Só a Ednete e a Ivone falando obrigado pelas dicas. Nossa, obrigado eu, viu? Eu agradeço muito. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no chat, que depois eu vou dar uma olhadinha lá. Muito obrigada, ó. Beijos. Tchau.